Boa noite. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Tereza Kendra, sou enfermeira, sou conselheira titular do Conselho Regional do Paraná e estou aqui hoje representando a nossa presidente, a Simone Peruso, né? Para que nós possamos estar falando um pouquinho sobre segurança do paciente. Então, o Corém, ele vem promovendo várias lives, contribuindo assim com essa discussão de temas importantes, né? Para que possamos colaborar com o aperfeiçoamento de toda a nossa equipe de enfermagem, seja na atenção primária, seja nos hospitais, enfim, por onde nós temos realmente os nossos profissionais trabalhando. O nosso tema não podia ser diferente hoje: profissionais de saúde seguros, pacientes seguros. E vale lembrar realmente que amanhã, né, nós comemoramos o Dia Mundial de Segurança do Paciente, e é um dia muito especial para todos que trabalham com a segurança do paciente, né? E nós aqui do Corém, nós temos sempre essa preocupação e temos discutido esses temas com os nossos hospitais, e assim, considerando que nós temos um grupo, mais de 100 mil profissionais no Paraná, é de suma importância que todos possam de alguma forma participar e buscar mais conhecimentos para que possamos traçar um bom plano dentro dos nossos serviços, né? E consigamos realmente fazer um bom trabalho à nossa população. Estão conosco hoje. Primeiro, eu queria pedir desculpa que eu estou sem máscara. Minha colega aqui do lado, a Eliane, ela está de máscara. Então, a gente está numa distância boa para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que nós estamos falando. Estão conosco hoje, então, o Silvio César da Conceição. Seja muito bem-vindo, Silvio. O Silvio é doutorando do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem e Biociências da Unirio. Ele é o coordenador da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente do Núcleo Rio de Janeiro e membro do Conselho Coordenador da Rebraensp Nacional. Seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo e estar discutindo esse tema tão importante aqui conosco. E a Eliane Cristina Sanches Maziero, colega nossa, enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal aqui do Paraná, é a nossa coordenadora também da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente do Polo Paraná e é enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Nosso muito obrigado pela presença de vocês e por tão importante participação aqui conosco. Eu vou estar passando a palavra agora para a Eliane. Acho que a Eliane poderia estar se apresentando, né? Falando um pouquinho dela e entrando no tema, e na sequência, quando o Silvio for falar, da mesma forma, a gente deixa à vontade para que você possa estar se apresentando e apresentando um pouquinho do teu trabalho também. Queria aproveitar para agradecer ao nosso coordenador da TI, que está aqui conosco sempre, nos ajudando, e a nossa jornalista, Quitéria, que também sempre está aqui conosco. Então, a gente tem esse apoio que é fundamental para que possamos realmente trabalhar temas tão importantes. Por favor, Eliane. Vamos inverter. Vamos inverter. Sim, com certeza. Então, boa noite a todos, né? Boa noite ao Silvio, aos colegas aqui do Corém. É um prazer muito grande essa parceria que nós temos com o Corém aqui, que sempre está com essas portas abertas para nós aqui no Paraná, né? Essa sala de plenário aqui, a gente fala, a Simone sempre diz que é a nossa sala, né? É uma sede muito bonita, muito aconchegante que nós temos aqui na cidade de Curitiba. E como a Tereza falou, né, vou me apresentar um pouquinho, então, e daí logo nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da segurança do paciente. Então, aqui no Paraná, nós temos a Rebraensp, depois o Silvio vai falar um pouquinho para nós do que vem a ser. Aqui no Polo Paraná, nós temos 3 núcleos, hoje consolidados. Então, o núcleo Curitiba, o núcleo Maringá e o núcleo Londrina, né? São bastante atuantes, né? Apesar da pandemia, aí as meninas têm trabalhado bastante, vão amanhã estar também com lives aí o dia todo. Amanhã tem uma maratona da Rebraensp o dia inteiro, né? E eu, quanto enfermeira, né, estou na Secretaria de Estado da Saúde,
lotada na Escola de Saúde Pública, no Centro Formador de Recursos Humanos, né, coordenando ali a área técnica, que é o Centro Formador, e estamos ali trabalhando também com essa formação dos profissionais de saúde, e sempre nesse foco aí, com a segurança do paciente. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram nesta área, e aí nós temos aí um pouco para contribuir. Nesse momento da pandemia, veio muito a calhar essa questão, né, da segurança do paciente, nessa temática que a OMS nos trouxe, né, foi muito bom, além de terem colocado, né, como o ano da enfermagem, mesmo antes de toda essa questão da pandemia, né, 2020 já estava ali como o ano da enfermagem, também amanhã, né, Dia Mundial da Segurança do Paciente, foi colocado então essa temática aí do trabalhador seguro, né? Então, assim, o trabalhador de saúde estando seguro, o paciente também está seguro. Então, é nisso que nós estamos focando e vamos agora passar aí para o Silvio se apresentar e apresentar a nossa Rebraensp, como que nós atuamos e o que nós somos, e falar um pouquinho, então, dessa importância aí do trabalhador, da segurança do trabalhador de enfermagem. Por favor, Silvio. Bem, boa noite a todos. Agradeço a doutora Teresa, a doutora Eliane e a direção, né, a presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná pelo convite. A gente discutiu um pouquinho essa noite, não só sobre as estratégias da Rebraensp, mas também sobre como a Rebraensp está se inserindo nas atividades da Organização Mundial da Saúde, nesse caso em relação ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. Bem, como já foi apresentado, eu sou enfermeiro, né, sou especialista em terapia intensiva, é a minha área de aderência. No momento, sou doutorando, né, estou terminando o doutorado agora, no último semestre do doutorado, trabalhando com sistematização da assistência de enfermagem, focada no raciocínio clínico. Eu faço parte da Rebraensp desde a fundação do nosso núcleo aqui no Rio de Janeiro em 2013. A Rebraensp, ela foi formada, né, no ano de 2008, né, motivado por um grupo de enfermeiras lá de São Paulo, encabeçadas pela professora doutora Silvia Cassiani, né? E a Rebraensp, nesses anos, ela se consolidou, né, como uma estratégia, né, de articulação, né, entre não só os profissionais da área de enfermagem, mas também os profissionais da área da saúde, né? Ele estava participando, né, mas acabamos agora, 15 minutos atrás, de um evento com o Dr. Victor Grapos, que é médico, e a doutora Nádia Matos, né, que é vice-presidente do COFEN. Eu só terminei lá e vim correndo para cá. Então, estávamos lá com uma enfermeira e um médico. Então, a Rebraensp trabalha dessa maneira, articulando profissionais. Nós não somos uma sociedade, então nós não temos um CNPJ, realmente somos um grupo de profissionais, uma equipe com mais de 800 profissionais em todo o país. Nós estamos em todas as regiões do país e desenvolvendo atividades, né? Nós, como Conselho Coordenador Nacional, eu faço parte da gestão atual, que se iniciou no ano de 2019, nossa função como coordenação, como Conselho Nacional, é realizar um alinhamento entre todos os núcleos e os polos da Rebraensp do país. Como amanhã a Eliane falou, nós fazemos um alinhamento e todos os polos e os núcleos eles aderem às nossas propostas. E isso a gente consegue uma visibilidade maior, né, e um engajamento maior de profissionais nas nossas ações. Essa é a maneira como nós trabalhamos. Você quer que eu fale um pouquinho sobre o Dia Mundial, Eliane? Isso, Silvio, se você puder falar do que foi essa decisão e como que nós estamos trabalhando quanto rede, pensando também nessa segurança do trabalhador. Sim. Bem, no dia 17, quando a doutora Teresa falou, dia 17 de setembro, né, é um dia de mobilização,
em prol da segurança do paciente. É o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Esse dia foi instituído pela Organização Mundial da Saúde no ano passado, no ano de 2019. Então, estamos no segundo ano de comemoração. Esse ano, devido à ocorrência da pandemia de coronavírus, do Covid-19, a Organização Mundial da Saúde decidiu acrescentar na mobilização desse dia 17, não só a segurança dos profissionais de saúde, dos trabalhadores de saúde, não só a segurança dos pacientes, também a segurança dos profissionais de saúde e de todos os trabalhadores da área da saúde. Obviamente, como todos sabemos, grande parte dessa modificação veio graças, devido ao grande número de casos de profissionais e trabalhadores da área de saúde que foram acometidos pela Covid-19 em todo o mundo. No Brasil, em particular, como nós sabemos, nós temos um dos maiores números de casos de profissionais de saúde acometidos pela Covid-19. Então, nós mudamos ligeiramente o tema, incluímos nessa discussão também a saúde dos trabalhadores de saúde. A REBRAENSP, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, nós fazemos parte do grupo de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos nesse grupo como rede mesmo, cada estado como rede, e participamos das discussões. Nós já estamos nessa discussão sobre a mobilização do dia de amanhã desde o mês de março. Então, logo no início da pandemia, a gente estava discutindo sobre esse dia 17. Nós começamos a nossa organização do dia 17 aqui no Brasil há cerca de 3 meses. Então, não é um planejamento que foi elaborado em pouco tempo. Nós tivemos um tempo bastante razoável para realizar esse planejamento. Então, nós pensamos nesse ano para dar conta de toda a abrangência da REBRAENSP e de todos os cenários que nós temos no Brasil, com realidades muito diferentes, ao invés de nós realizarmos um evento centralizado, no qual a Coordenação Nacional da REBRAENSP faria proposta de uma palestra ou de uma mesa, nós decidimos trabalhar com as realidades de cada região do país. Então, nós motivamos os nossos polos e os nossos núcleos a fazerem propostas de temas, de palestras e de palestrantes para nós apresentarmos no dia de amanhã. Esse planejamento resultou, então, em 18 palestras. Então, nós temos diversos núcleos, diversos polos do REBRAENSP participando desse planejamento. Nós teremos, então, 18 palestras. Nossa abertura será amanhã às 8 horas da manhã. E a partir das 8h20 nós começaremos essa série de palestras. Nós não teremos intervalos entre as palestras, então termina uma palestra já começa outras palestras são independentes, mas a gente vai tentar respeitar o horário até para que as pessoas consigam migrar de uma palestra para a outra. Entre os temas abordados, obviamente, o que mais norteia é a segurança do profissional, mas, para nossa surpresa, os temas e os subtemas que os coordenadores dos polos e dos núcleos mais propuseram foram aqueles que envolvem questões mais emocionais, sobre as fragilidades emocionais dos profissionais, sobre as angústias dos profissionais, como essas questões emocionais acabam interferindo na segurança desses profissionais, que vai, claro, impactar na segurança dos pacientes. Acho que não cabe aqui falar sobre esses temas, mas, em geral, os temas que nós vamos abordar durante o dia têm esse enfoque. Eu acho que, permissão, o link dessa programação do Dia Mundial de Segurança do Paciente da REBRAENSP está nos comentários e estará disponível para que as pessoas possam acessar toda a programação do dia de amanhã, certo?
Certo, Helena? Certo. Acho que é isso, né? Eu acredito. Ainda dá para se inscrever, né, Silvia? Sim. Sim. O nosso site, depois a gente pode colocar aí nos comentários, mas o nosso site é www.rebraense.com.br. Nas palestras do período da manhã, nós temos a lotação esgotada. Então, nós temos 250 vagas para cada palestra. Então, as palestras de toda a manhã nós esgotamos. Como nós sabemos que tem ali cerca de 30% de pessoas que geralmente não comparecem aos eventos, nós abrimos ali 50 vagas adicionais nas palestras da manhã, e ainda assim essas 50 vagas esgotaram. Mas nós temos ainda abertas vagas para as palestras do período da tarde e do período da noite, né? Então, as inscrições ainda estão abertas. As inscrições deveriam ter sido encerradas ao meio-dia de hoje, mas no início da tarde haviam tantas pessoas se cadastrando que aí nós decidimos manter as inscrições abertas até hoje à noite, e a partir de hoje, assim que terminar essa palestra aqui, nós vamos começar a enviar os links de participação para os inscritos. Hoje, realmente, nós ainda não conseguimos fazer a contabilização, mas ontem à noite, né, nós já tínhamos passado de 2.600 inscrições nessas 18 palestras, né? Nós vamos fechar agora, hoje à noite, o número de inscritos, e nós acreditamos que vamos ultrapassar 3.000 inscritos, né? E aí, só fazendo um ressalvo, diz que nós participamos lá do grupo de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde. Nós temos um evento oficial do Dia Mundial da Segurança do Paciente, da organização da OMS, amanhã entre as 9 horas e as 12 horas, né? São 500 vagas, essas vagas ainda não estão preenchidas. Então, enquanto nós temos aqui no Brasil mais de quase 3.000 inscrições, né? Lá no OMS nós não conseguimos ainda completar as 500 vagas. Uma outra ressalva é que a Rebraense ela faz parte da Rede Internacional de Segurança do Paciente, a RIANCEP, e a RIANCEP abraçou a nossa maratona do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Então, o nosso link foi compartilhado com todos os países da rede internacional, né? Essa rede ela é formada basicamente por países da América Latina, mais os Estados Unidos, e todos eles estão engajados. Então, nós temos a participação entre esses inscritos de pessoas de todos esses países aqui da América Latina, e temos também algumas pessoas de Portugal e de outros países da Europa. E a nossa coordenadora da Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente, a doutora Maria Cristina Cometo, ela vai estar conosco participando da nossa palestra às 18 horas. Que bom que teve toda essa repercussão, né? Nós ficamos muito felizes com isso, porque é um trabalho árduo. Nós sempre falamos quando estamos em qualquer evento da Rebraense, qualquer das palestras, a Tereza sempre está participando conosco, que somos voluntários, né? Todo um trabalho voluntário, como o Silvio mesmo falou, nós não temos CNPJ, não temos nenhum fim lucrativo, estamos aí para dar apoio às instituições, aos organismos aí de saúde, no que for de interesse nessa questão de saúde da segurança do paciente. Então, vamos falar um pouquinho, né, Silvia, agora eu vou trazer aqui algumas questões, até parece que você já ouviu isso o dia inteiro, porque eu assisti a palestra dele, estava aqui com a Simone conversando, e o assunto é este mesmo, né, a segurança do profissional de saúde. Então, como que nós estamos hoje? Isso veio muito à tona, não é... Meu doutorado foi há 2 anos, né, eu defendi... acho que no início do ano passado, e o tema dele que foi, né, tudo bem que foi destinado à UTI neonatal, mas ele trazia essa questão do ambiente, da carga de trabalho, de como tudo isso influenciava na segurança do paciente. E eu vi, no resultado dessa pesquisa, o que hoje eu também vi à tarde, quando ali a colega, né, a vice-presidente do COFEM, falou também, né, que essa questão do ambiente, dessa sobrecarga, o Dr. Vitor Grabois também falou isso, e os estudos mostram de como que está essa sobrecarga de trabalho. Então, ela já vinha
para nós essa sobrecarga, e agora com a pandemia isso se enalteceu, porque nós temos agora uma sobrecarga psicológica, emocional, né? Nós temos discutido como que vai ser tratar o luto daqui para frente, né? Como que vai ser isso, então como isso tem abalado tanto você quanto profissional de saúde, como pessoa. Muito de nós perdemos colegas, perdemos parentes, familiares, estamos com colegas, né, hospitalizados, estamos com colegas adoecidos, e como que isso será para frente? O trabalho e o cuidado com a saúde mental. Com saúde mental desses profissionais. Porque hoje eu sempre tenho uma fala que não basta você lutar por 30 horas, só por isso, mas 30 horas com qualidade, com salário digno, com qualidade de trabalho, para que você possa sair dali. Se quiser um trabalho extra, vai fazer biscuit, vai fazer uma outra coisa, mas não ter 3 empregos na enfermagem, que você chegar no 3º turno, você não aguenta mais. Como é que você vai ficar 36 horas acordada? Você é enfermeiro intensivista, eu sou enfermeira intensivista. Como é que nós vamos para uma UTI à noite atender tudo aquilo morrendo de sono, né? Quando a minha pesquisa mostrou também que a carga de trabalho não é só essa carga de trabalho com paciente grave, mas a carga mesmo, o próprio cansaço. Eu trouxe na pesquisa quem te ajuda em casa, se você tem ajuda nesses afazeres, o tempo que você perde no teu trajeto, né? Hoje o Dr. Vitor trouxe lá de uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, mostrando qualidade de vida, de quanto se perde dentro do metrô, né? Então, quanto que você se perde? Você já chega cansado. Antigamente você tinha fala assim: os teus problemas ficam para fora, para dentro do trabalho você não traz isso. Isso não existe. Você traz isso. Você deixou seu filho doente em casa. Hoje, como está isso? Não tem escola, não tem creche. A maioria dos profissionais da enfermagem são mulheres. Aonde vocês estão deixando os seus filhos? Com quem estão deixando os filhos para ir trabalhar? Como é que você vai deixar esse trabalho para fora, esse problema para fora? Então, isso já te traz um cansaço emocional. E aí você tem que ainda se deparar com o seu trabalho, com tudo que você tem que fazer, e ainda com o medo de contrair e o medo de levar isso para sua casa. E nós sabemos que a maior contaminação ocorre dentro dos domicílios, né? Dentro dos domicílios. Então, esse é um risco que a gente tem observado e que os nossos profissionais, né, com todas essas dificuldades, nós precisamos, principalmente enquanto gestor, né, eu que sou supervisora aqui da matriz, né, da regional matriz aqui de Curitiba, então a gente percebe essa ansiedade, essa angústia do profissional, esse medo, e nós temos que trabalhar com tudo isso, com esse medo, com a doença, e dar suporte àquelas famílias que nos buscam, né, para buscar o atendimento dentro da atenção primária ou na área hospitalar, e nós temos que trabalhar com tudo isso. E não podemos esquecer da segurança, né? Seja segurança para nós ou seja segurança para o nosso usuário. Então é um desafio enorme mesmo, e a enfermagem é o maior grupo de profissionais que trabalham. Nós percebemos realmente as dificuldades que temos, né? Trabalhamos esse ano com a valorização da enfermagem, mas queremos que essa valorização, enquanto conselho, a gente batalha muito e fala muito que nós também queremos que essa valorização seja também no salário dos nossos profissionais, para que eles possam atuar de uma melhor forma, né? É o que nós queremos para a nossa população. E nós precisamos, nesse contexto, de uma melhoria de processos, porque também não é só a carga horária, salário, mas esse ambiente, essa capacitação, né? Um dos resultados, inclusive, da minha tese, mostrou como um fator determinante, né, para a segurança, seria essa questão da qualificação do profissional, desse empoderamento. Não basta eu saber que eu tenho que higienizar as mãos de tal forma, mas por que eu estou fazendo aquilo? No que aquilo é importante? A própria identificação do paciente, o que aquilo vai trazer? A comunicação, eu sempre digo que todos os protocolos estão dentro da cirurgia, porque para você ter cirurgia segura, você precisa de ter uma boa comunicação, higienização das mãos, controle, identificação, cuidado com lesão por pressão, cuidado com quedas, né, a medicação, então todos estão ali.
E a comunicação está em todos os protocolos, seja a comunicação em forma escrita, seja oral, seja ali nos teus prontuários, seja nos protocolos. Então, tem que haver isso. E para que isso ocorra, tem que ter uma gestão de processos com qualidade, né? Então, vale a pena que os gestores entendam que investir nisso é importante. Pode ser um gasto aqui que lá na frente vai te trazer segurança. Então, não é só investir, vamos supor assim, no equipamento, na paramentação. É importantíssimo. Mas o conhecimento, por exemplo, de como desparamentar. Eu lembro que na época do Ebola, ficou constatado que se contaminavam mais desparamentando do que por falta de paramentação. E nós temos percebido isso também hoje, nessa época de pandemia. Questão postural, né? Questão de é o que postura. A gente diz. Capacitar, capacitar e capacitar. Relembrar o tempo inteiro. O tempo todo. Todos os profissionais sabem, desde que começou a pandemia, quais os EPIs que devem ser usados, em quais setores, quais EPIs, para se proteger. Porém, nós precisamos usar adequadamente, né? Não basta só oferecer, nós temos que ensinar as pessoas a usar e relembrar sempre os nossos profissionais do uso correto desses EPIs, né? É fechar bem o avental, é quando que eu vou usar a luva, usar ela no momento certo, no momento correto. E quando a gente discute, quando aparecem casos de Covid positivo, nós começamos a discutir esse assunto e sempre vem à tona. Mas nós fizemos tudo correto. E quando nós nos deparamos com as instituições, muitas vezes nós percebemos que tem falha nos processos. E nós precisamos aceitar que nós somos humanos, né? Nós erramos, mas precisamos acertar esses nossos erros. Então, não precisamos ter vergonha disso. Precisamos sim ter vergonha se não ajustarmos os nossos processos. Processos são fundamentais. Não basta estarem escritos, mas tem que ser colocados em prática, né? Tem que ser avaliados, tem que perceber onde nós temos as falhas e qual o nosso plano de ação em cima dessa falha, né? E esse plano de ação, o que ele surgiu? O que eu preciso mudar nesse percurso para conseguir melhorar o nosso processo? Então, todos saímos ganhando com isso, né? E isso a gente fala, mas eu estou pensando no paciente. Não. Se eu estiver fazendo um processo adequado, estou pensando em mim também. Porque eu estou evitando uma contaminação minha, automaticamente estou protegendo também o usuário, os familiares e todos que estão ao nosso redor. Então, segurança do paciente, eu vejo que a questão principal é a postura do profissional, o interesse em ele buscar esse conhecimento e agir corretamente. Isso é fundamental para o nosso profissional, né? Então, eu acho assim que é um tema muito importante, que a gente não pode esquecer jamais, né? E que nós temos que ter esse olhar, principalmente agora, com toda essa situação que nós estamos vivenciando, com as dificuldades que tivemos no início na questão de EPIs, né? E como trabalhar com tudo isso, né? Então, cada um tem que ter essa sensibilização, esse cuidado. E uma das coisas que eu sempre digo, comunicação efetiva. Precisamos saber se comunicar. O que eu entendo quando você fala é uma coisa, ele pode entender de outra forma. E a terceira pessoa vai agir totalmente diferente. Então, eu preciso esclarecer e fazer com que todos entendam a linguagem que eu estou falando para que haja um processo adequado. A hora que nós melhorarmos a nossa comunicação, principalmente, com certeza nós vamos dar um avanço muito grande. A gente vê essa questão, por exemplo, da paramentação, né? A Tereza trabalha, Prefeitura de Curitiba, né? Vocês trabalham 6 horas. São 30 horas semanais para enfermar. Eu tenho uma colega que trabalha assim, e do momento que ela entra ao momento que ela sai, ela não come e não vai ao banheiro. Porque ela tem medo de se desparamentar. Então, tudo isso é uma carga emocional muito forte. Você recebeu um bilhete, que nem eu vi essa semana, de uma pessoa que está indo para a intubação, não me deixe morrer porque eu tenho uma criança em casa.
né? É diferente você ir para a intubação pós um acidente politraumático, um AVC, um infarto, que você está ali inconsciente e você está pleno, consciente, colegas meus, que você está pleno entrando na UTI, ó, você vai ter que ser entubada. Eu não sei se a partir do momento que eu entrar em ventilação, se eu vou sair daquilo, se eu vou te ver novamente. Então, tudo isso é uma agonia. Trabalhar com esse luto também, né? Hoje as pessoas não estão vendo o seu familiar. Você sai da casa, vai para o hospital, você interna, você não recebe, você não visita aquele familiar, o familiar falece, fecham o caixão, você não se despede. Como que isso vai ser lá na frente, esse trabalho com o luto, isso afetando os profissionais? Um dos temas amanhã, né, nessa maratona que nós vamos ter ali na Rebraensp, é ali o testei positivo e agora? E eu tenho visto isso com colegas meus que testaram positivos, voltam a trabalhar, ainda está essa insegurança. Realmente não pego nunca mais? Não passo para ninguém? As pessoas ficam inseguras, ficaram com sequelas, estão trabalhando cansados, com medo. Será que estou mesmo livre disso? Não, ninguém sabe. Ainda está tudo muito incógnito, ninguém sabe o que vai ser ainda daqui para frente com escola ou não. Alguns países já abriram, recuaram. Como que vai ser essa aflição toda? Vai aumentar? Cada feriado que nós temos, a gente já pensa daqui 15 dias, né? Nós já estamos pensando como vai ser daqui 15 dias. Então você já vai trabalhar, quem está ali na linha de frente, pensando no boom que ele vai ter daqui 15 dias. Porque sabe que teve um feriado que a gente sabe aí pela mídia que as pessoas relaxaram um pouco. Então, como que isso vai ser? Então, tudo isso está levando a uma sobrecarga emocional. As pessoas estão cansadas, esgotadas, perdendo a paciência, às vezes até um com o outro, com o colega, né? Porque essa parte emocional está afetando bastante. Por outro lado, a gente olha o lado positivo disso tudo. Está nos ensinando a pesquisar mais, a buscar mais, a trabalhar essa questão de gestão de processos, a trabalhar essa questão da segurança do trabalhador, porque viu-se que esse profissional de saúde é muito importante para a saúde e para a sociedade, né? E que ele merece ser valorizado, não só com aplausos, né, Tereza? Não adianta. Nós achamos lindo, gostamos dos aplausos, gostamos dos balões, gostamos de tudo isso, mas nós queremos também um outro reconhecimento para que possamos trabalhar com mais segurança. Eu acho que isso é algo assim que daqui para frente, não só a enfermagem, profissionais e trabalhadores da saúde, desde aquele que está lá na frente, no serviço de limpeza, que merece um treinamento adequado, que aquela luva que ele usa, ele não pode, né, ficar pegando nos trincos, levando coisa daqui para ali. Então, tudo isso tem que ser investido para que haja segurança de todo, um ambiente como um todo, né? Com certeza. É um tema bastante gostoso para se discutir, né? Temos muito o que falar sobre esse tema e ele afeta todo mundo. E eu sempre digo que hoje o que a gente precisa também investir é levar esse conhecimento à nossa população. O nosso paciente, ele precisa saber quais são os direitos que ele tem na assistência, durante a sua assistência, né? Por quê? Para que ele possa ajudar ao monitoramento e ajudar realmente a refletir, perceber as falhas e ajudar com que essas falhas não ocorram com ele também, né? Nós temos muito medo de instruir o nosso paciente. Nós não precisamos ter medo. Ele nos ajuda, né? Se eu chego para oferecer a medicação para ele e não pergunto o nome dele, eu só pergunto: o senhor é seu João? Ele pode falar: qual João você está procurando? Meu nome é João Batista de Souza, né? Eu, enquanto profissional de saúde, não preciso ficar brava por ele ter feito isso. Muito pelo contrário, eu tenho que agradecer e lembrar que eu falhei nesta meta, que a identificação do paciente ela deve ocorrer de forma correta. O nome completo, a data de nascimento, a dupla checagem, para que eu tenha certeza daquilo que eu estou fazendo com o paciente, né? Então, a gente realmente, quando a gente fala de segurança do paciente, ele vem muito à tona a questão da cirurgia segura, mas às vezes nós falhamos em pequenas coisas, né? E que podem ser muito graves para o nosso usuário. Então, a gente precisa estar atento sempre. Nós, enquanto profissionais de saúde, não podemos
ficar dispersos, né? Nós precisamos estar com aquele olhar, com aquela observação clínica nossa e sempre atentos àquilo que fazemos. Precisamos nos concentrar nas nossas ações, né? Então, isso é a segurança. Não podemos ficar contando piada ou nos distraindo, né, com reportagens, enfim, porque isso faz com que a gente possa realmente acarretar num erro ao nosso usuário. Sim, hoje aqui no Paraná, não sei como que está no Rio de Janeiro, Silvio, mas aqui, porém, a Secretaria de Saúde do Estado, né, ali onde eu faço parte, nós temos focado a atenção primária. Então, ali no começo, quando nós começamos com essa temática, ali em 2008, e depois com o Programa de Segurança do Paciente, em 2013, estava muito, né, nos hospitais, na parte terciária. Aí nós fomos para a urgência e emergência, e hoje nós estamos no Estado já fazendo os protocolos para atenção primária. E lá também, todos esses protocolos de segurança, eles são importantes e têm uma importância na saúde desse trabalhador. Porque se eu faço um erro lá na atenção primária, de dispensar um medicamento errado, e que eu venha depois até receber um processo ético ou civil mesmo por conta disso, isso vai trazer um desgaste. Então, é importante também que se foque nesse profissional que está ali na base. Porque se eu tenho uma saúde primária efetiva, né, de qualidade, eu também vou livrar lá na ponta. Se eu tiver um bom relacionamento ali com os meus, da minha área de abrangência, né, os ACS que estão ali, os agentes comunitários, os técnicos, a enfermagem, o próprio pessoal das unidades de saúde, trabalham bem ali, isso faz com que livra lá na ponta também o que nós vemos aí, esses grandes booms que têm acontecido na porta dos hospitais com as doenças, e agora na época do Covid, como foi falado até na palestra de tarde ali que o Silvio estava, que muitas pessoas não morreram de Covid, mas estão morrendo de outras coisas porque não vão procurar assistência e às vezes também não tem uma política pública que vá à busca desses agravos nas casas, né, nos domicílios. Então, é muito importante que isso também esteja em foco. Nós sabemos que cada estado é uma realidade diferente, nos solidarizamos, né, o Silvio é Rio de Janeiro, vemos o tempo todo as reportagens, a gente fica, né, agoniado, minha família é de lá, então você tem essa agonia de ver, mas temos outros locais mais ao norte do país também com outras dificuldades, então assim, cada região do Brasil tem uma dificuldade diferente, uns melhores, outros não, e isso impacta muito com a questão profissional de saúde, questão de idade desses profissionais, né? Hoje, nessa segurança toda que nós estamos com o trabalhador aí, como que está a questão do profissional ser a pessoa de risco, né? Profissionais com diabetes, profissionais com hipertensão, profissionais obesos, profissionais que estão com idades já, né, com mais de 60 anos e estão aí nesse grupo de risco também. Então, eles precisam trabalhar, se não forem trabalhar, não tem renda, mas se vão trabalhar, estão expostos. Então, todo esse medo, o que isso traz, né? E assim, há um déficit muito grande, né? Muito porque nós grande. Aqui em Curitiba, nós trabalhamos com os nossos profissionais acima de 65 anos, que têm algumas comorbidades, né? Bem específico. Muitos deles estão afastados, né? E nós temos um grupo profissional de mais idade mesmo, né? Então, com certeza, eles fazem muita falta para nós, para esse grupo que ficou trabalhando, né? E esse grupo que ficou trabalhando, eles trabalham com muito carinho. E eu sempre digo, né? A atenção primária, ela é a ordenadora do cuidado, né? O paciente, ele vai até a atenção primária. É ali que nós separamos, né? Quem é os suspeitos respiratórios, né? Com síndrome respiratória, e quem vem procurar outros atendimentos. E nós tivemos uma experiência, assim, bastante boa aqui em Curitiba, que nós começamos com essa preocupação, a nossa secretária Márcia, ela teve essa preocupação com os nossos idosos, e nós fizemos uns cuidados muito específicos, seja nas ILPIs, nas instituições de longa permanência, como também
os nossos pacientes crônicos, né? Então, eles têm medo de ir até a unidade. Hoje eles já estão retornando aos poucos à unidade, mas com todo esse medo, o que nós fazíamos, né? Então, nós tínhamos convênio com algumas universidades por não estarem em aula, e ligavam para os nossos idosos, né? Porque nós temos um controle aí de toda a nossa população idosa para ver como que estava a saúde, se estava tomando medicação, se estava precisando de alguma coisa. A medicação a gente estava levando até os domicílios, né? Para ajudar, ainda estamos dentro do possível, e nós tivemos que rever todos os processos dentro da atenção primária, né? As ILPIs, elas são monitoradas diariamente, né? Então, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Se eu chegar amanhã cedo no distrito, tiver uma situação de um funcionário ou um morador que se contaminou em uma ILPI, eu estou sabendo. Em cima disso, a gente já toma as nossas ações para prevenir, né, um surto maior ou um agravo maior. Então, isso nos ajuda. E assim, eu tenho que parabenizar muito, não só a equipe de enfermagem, como você disse, mas toda a equipe, porque realmente a dedicação e o comprometimento deles é muito grande. E nesse período de pandemia, então, a gente percebe realmente o carinho com que os nossos profissionais vêm trabalhando, desempenhando o seu papel, buscando realmente cumprir seu protocolo, uso de EPI, né? Graças a Deus, a gente teve dificuldade de compra no começo da pandemia. Hoje não temos falta de EPI, então os profissionais conseguem trabalhar mais seguros, né? E isso mostra realmente quando a gente percebe que eles não têm se contaminado tanto, a gente tem um percentual baixo, né? Que acaba adquirindo, não necessariamente dentro da instituição, mas que a gente tem dado esse aporte e tem tomado esse cuidado. Inclusive tínhamos, e temos ainda, né? Não tínhamos, mas temos, mas foi aberto um ambulatório específico para atender o nosso usuário, nosso funcionário, né? Que realmente está com algum sintoma de Covid, para que a gente possa atendê-lo de uma forma muito, acolhê-lo melhor e dar todo esse suporte, considerando todos esses fatores. E isso faz um diferencial, porque você precisa acolher o teu funcionário. Você não vai acolher só o usuário, você precisa acolher esse funcionário e tratá-lo de uma forma que ele se sinta acolhido e seguro naquilo que ele está fazendo, né? E proporcionando protocolos, saber o caminho que ele vai estar trabalhando, de que forma vai estar trabalhando, executando aquelas ações com segurança. Isso faz com que ele trabalhe mais motivado, né? Isso faz com que a gente se sinta assim muito feliz, e até aproveito o momento para elogiar a nossa secretária, que eu acho que é uma enfermeira, que ela sempre está nos motivando e reconhece o trabalho de cada um. Isso eu acho que é fundamental. E ter um enfermeiro liderando a equipe é muito gratificante, que tem um olhar bem diferente. Faz uma diferença bem grande, né? Eu não sei se o Silvio gostaria de fazer alguma fala ainda. Nós temos alguns minutos, 10 minutinhos, para que nós possamos terminar. Tem essa pergunta ali, não sei se o Silvio... Tem uma pergunta, Silvio. Nós estamos com 40 pessoas assistindo nesse momento, e tem uma pergunta. Com 6 meses de pandemia, os profissionais de enfermagem estão mais seguros ou o medo permanece muito presente? Como é o relato do Rio de Janeiro e do Paraná? Acho que nós falamos bastante aqui do Paraná, podíamos pedir para o Silvio falar um pouquinho como que é aí no Rio de Janeiro. Bem, temos esses meses todos de pandemia, né? O início foi um susto, né? E readequação dos serviços, né? Como a doutora Nádia, do Conselho Federal, nos falou, no primeiro momento, tivemos aquela dificuldade inicial para prover os equipamentos de proteção individual para os profissionais, né? Conseguimos superar essa fase. Não sei, sinceramente, se podemos dizer que os profissionais estão mais seguros, né?
de uma maneira geral. Se formos comparar o início da pandemia com o momento atual, sim, eu posso afirmar que estamos mais seguros, mas o nosso nível de segurança, enquanto profissionais de saúde e também para os nossos pacientes, esses níveis ainda não são os mais adequados possíveis, né? Nós ainda temos uma série de dificuldades, né? Algumas delas foram apontadas por vocês duas nas suas falas, né? E nós ainda não conseguimos superar. E também não acredito que vamos conseguir fazê-lo durante esse período. Nós temos muitos desafios dentro da área da saúde, né? Esses desafios envolvem todos os profissionais, mas eu queria ressaltar aqui alguns pontos específicos da enfermagem. E só quando nós tivermos esses pontos resolvidos, nós conseguiremos realmente ter uma boa segurança para os profissionais e para os pacientes. O primeiro ponto é aquele que a Eliane falou muito bem, que foi a identificação de uma situação que nós já conhecíamos há muito tempo, que é das condições inadequadas de trabalho dos profissionais de saúde e principalmente dos profissionais de enfermagem. Então, isso já é falado no nosso meio há muito tempo, mas essa exposição para o público em geral foi uma novidade. Eu acho que é um ponto que a gente precisa ressaltar e que, de alguma maneira, pode ter algum efeito no futuro. O segundo ponto é em relação a esse protagonismo que se fala tanto, né? Eu acredito, sim, de que a enfermagem está tendo um papel fundamental no atendimento aos pacientes durante essa pandemia, mas esse tal protagonismo ainda não se converteu no reconhecimento que nós merecemos. E os dados estão mostrando isso para a gente o tempo inteiro. E aí eu gostaria de refletir, para a gente encaminhar para o final da minha fala, sobre por que, apesar de toda essa importância da enfermagem no atendimento aos pacientes com Covid-19, nós ainda não temos reconhecimento. Eu gostaria de refletir sobre isso pensando na questão do valor da enfermagem, né? Nós ainda não conseguimos mostrar para a população em geral, para os nossos colegas da área da saúde, o valor que a assistência de enfermagem tem. E aí, para finalizar no último ponto, que desafio nós temos para, no futuro, conseguirmos mostrar esse valor? Esse valor vai impactar no reconhecimento e na melhoria das condições de trabalho. Esses desafios vêm de algumas coisas que você já falaram. A primeira coisa delas é o raciocínio clínico. Quando se fala aqui sobre os profissionais da área da saúde, e, em particular, os profissionais de enfermagem terem dificuldade de utilizar os equipamentos de proteção individual de maneira adequada, de entender as dificuldades no processo de trabalho que podem impactar na sua segurança e na segurança dos pacientes. Tudo isso envolve um raciocínio clínico. Quando a gente fala aqui sobre processos, a gente pensar nos processos em geral das instituições de saúde, mas também, em particular, no processo de enfermagem. Não adianta nós termos apenas processos dentro das instituições bem elaborados, de como esses pacientes vão entrar, equipamentos que vamos ter, se as equipes de enfermagem tiverem clareza sobre o seu processo de trabalho, sobre o seu raciocínio clínico, se não conseguirem registrar seus diagnósticos, registrar os resultados que nós desejamos para os nossos pacientes, registrarmos o impacto da nossa assistência para a melhoria desses pacientes. Isso vai impactar nos custos do hospital, vai impactar no valor que o próprio paciente vai dar para a equipe de enfermagem, para aquele serviço que ele está recebendo. Então, não dá para a gente pensar de maneira isolada. O trabalho com segurança do paciente, esse engajamento com segurança do paciente, precisa necessariamente envolver todas essas questões. A identificação das condições de trabalho,
como realizar esse reconhecimento, como dar valor para o cuidado de enfermagem e, finalmente, como a gente consegue modificar a nossa prática profissional para mostrar para a população o nosso valor. Nós costumamos discutir muito a segurança do paciente como se fosse um ente isolado de todo o resto. Vamos realizar identificação, vamos realizar comunicação, vamos evitar quedas. Tudo isso envolve esses pontos que eu acabei de ressaltar. Não adianta eu ter um protocolo de identificação, um protocolo para diminuição de risco de queda, se os nossos profissionais não têm raciocínio crítico, se eles não conseguem ter uma boa tomada de decisão. Então, a gente precisa englobar as questões nas discussões sobre a segurança do paciente. Isso faz parte da educação permanente, né? Nós precisamos estar sempre trabalhando com a educação. Está aí alguém que coordena todo um trabalho, né, de formação que diz isso. Eu queria aproveitar e falar de uma frase que a Elaine Cruz colocou aqui para nós, que o maior cuidado com o trabalhador, cuidado de si, repercute em maior segurança ao paciente, pois o profissional mantém-se mais atento. Falou tudo, né? Eu acho assim que é uma frase muito bem escrita e realmente a gente precisa estar atento a isso, né? Nós temos aí, estamos quase no final, acho que eu vou passar a palavra para a Elaine, se o Silvio quiser falar mais alguma coisa rapidamente, para que possamos terminar, ok? Então, primeiro, agradecer o Silvio, né? Ele está numa maratona aí, acho que não está nem dormindo, né? Perdeu os cabelos, né, Silvio? Mas ele está aí, fez um esforço bastante grande para coordenar isso tudo que vai acontecer amanhã, então ele está nessa semana e nós pegamos ele aí também de uma palestra já emendando com outra, né, para estar conosco aqui, porque era também, eu gostava, né, quis muito que alguém da coordenação nacional da Rebraensp estivesse conosco aqui. Só tenho a agradecer, né, todo esse esforço e a presença dele, agradecer aos que estiveram conosco até agora e acredito que vai ficar gravado, como a Simone falou também, e para futuras, quem quiser assistir depois. E para nós, assim, é uma experiência muito boa de trazer a enfermagem, né, apesar de que é a segurança do paciente, focando em todos os profissionais, mas nós, quanto enfermagem, queremos que esse trabalhador de enfermagem tenha esse reconhecimento, como o Silvio falou, né, de como faremos daqui para frente para que isso venha à tona. Que não basta ter o melhor medicamento ou a vacina mais correta, qual que vai dar certo, mas terá aquele que vai lá administrar esse medicamento com segurança, que vai aplicar essa vacina de forma correta, com todos os cuidados assépticos e tudo mais, com identificação e com essa tranquilidade de saber que está fazendo um processo correto, com essa questão que a Tereza falou e a professora Elaine também coloca, que esse maior cuidado do trabalhador foca também essa questão da educação permanente, ele estando mais empoderado, com esse conhecimento, isso traz uma maior segurança para ele e transmite mais segurança ao próprio paciente, né? Os primeiros que colocaram as questões, por exemplo, de checklist e tudo mais, foram hospitais aqui, o Hospital Evangélico e tudo mais, onde os pacientes falavam que eles se sentiam mais seguros quando eles viam que as equipes estavam entrosadas e sabendo o que estavam fazendo. Isso deixa o paciente também mais seguro. Isso traz uma segurança para todo o processo de trabalho. Então, isso tudo é muito importante. E vamos ter que continuar nessa luta, né, pela segurança do paciente, mas do profissional, que hoje também está sendo o paciente, né? Além de ele ser profissional, muitos estão sendo pacientes, estamos perdendo muitos também e lutando muito por eles. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e esperamos que isso passe logo, que nós voltemos com as nossas reuniões, tanto aqui no Corém, na nossa comissão aqui de segurança do paciente, como no Estado, como também as reuniões da Rebraensp, né? Esperamos que tenhamos uma solução rápida para isso tudo que está acontecendo. Silvio, passo a palavra para você fazer uma breve despedida aí, né? Por favor.
Bem, quero agradecer ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, também a doutora Eliane, a doutora Tereza, dizer que foi uma satisfação participar com vocês. Nós acompanhamos, né, nós aqui na região Sudeste, nós acompanhamos muito o trabalho realizado por vocês na região Sul, são nossas referências, né? Ontem à noite uma amiga me ligava, trabalha na atenção primária aqui no Rio de Janeiro, então ontem tarde da noite a gente conversava, ela me falando sobre as dificuldades, e eu dizia, não, eu conheço estados do Sul que funciona, se lá funciona, um dia também nós vamos conseguir. Então, temos muito que avançar em todo o país, no mundo inteiro, mas isso é reconhecido de que vocês conseguem seguir um pouquinho na nossa frente, então estão de parabéns e é sempre uma satisfação estar com vocês e aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade. Bom, muito obrigado. Bem, eu agradeço a você, Silvio, né, por estar conosco, participando aqui, foi um prazer muito grande. Deixo um abraço aqui da nossa presidenta, Simone Peruso, que passou, né, trabalhou muito hoje também, eu vim representá-la agora nesse momento, nesta live. Então, um abraço a você, da nossa presidente, a você, muito obrigada pela participação, é um tema de suma importância. E a enfermagem, que eu digo, não vamos desistir. Nosso trabalho é lindo, é lindo. Precisamos, sim, ser mais valorizados, precisamos. Mas vamos começar por nós e nunca vamos desistir. Um dia eu tenho fé que a gente possa ver uma enfermagem bem mais valorizada. E o que importa e o que o nosso coração se sente bem tranquilo é poder estar ajudando o próximo, né? Fazer o bem ao próximo e saber que quando nós vamos precisar, nós seremos bem cuidados com essa enfermagem qualificada, comprometida e que nos acolhe sempre de uma forma muito carinhosa. Então, agradeço de coração a vocês, a todos que participaram, que deixaram esse tempo reservado para escutar um pouquinho sobre segurança do paciente. E espero que todos tenham esse olhar, esse carinho por esse tema nas instituições e se debrucem em cima desse tema e que possamos, sim, fazer a diferença na saúde de cada cidadão brasileiro. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.